Se não fizermos os ajustes necessários para atingir uma economia sustentável, condenaremos nossos descendentes a uma situação infeliz em 2050. O mundo se tornará cada vez mais poluído e mais despojado de peixes, combustíveis fósseis e de outros recursos naturais. Durante algum tempo, essas perdas poderão continuar a ser mascaradas pela enganosa contabilidade baseada no PIB, que mede o consumo de recursos como se fosse renda. Mas, em determinado momento, o desastre será sentido. O processo de acumulação de capital que, no entendimento do velho Marx, finca raízes a partir do século XV com a expulsão dos camponeses de suas terras, o saque das colônias e o tráfico de escravos, dentre outras situações, nos dias de hoje encontra repouso na absoluta e contestadíssima internacionalização da produção e das finanças. A dinâmica desse processo de internacionalização que corre solta via fluxo de capitais, atende pelo conhecido nome de globalização ou, no tratamento dado pelos economistas franceses a esse fenômeno, também responde pela alcunha de mundialização. Pois bem, será que essa dita globalização, em especial as ocorrências que se dão estritamente sob o âmbito das finanças internacionais via fluxo de capitais, pode significar uma nova, seria, então, a quarta fase do capitalismo? Seria essa uma quarta fase, a se desenrolar nesse século XXI, de um sistema econômico-financeiro que já passou pelas fases comercial, séculos XVI e XVII, industrial, séculos XVIII e XIX, e financeira, século XX. Tal indagação, em nosso julgamento, se prende a partir de uma constatação inequívoca. Parece-nos que essa possível nova quarta fase em que o capitalismo ingressa é perceptível à medida que verificamos um sistema capitalista cada vez mais completo e maduro, uma vez que antes, nas fases anteriores, era completo apenas em relação a duas situações específicas, o comércio mundial e a exportação de capitais. No entanto, o fato é que nos tempos atuais esse sistema capitalista, ao se expandir por qualquer praça financeira, num ritmo online e real-time, cria mais espaços num grande mercado consumidor, fortalecendo a dinâmica desse sistema concentrador de decisões cada vez mais nas mãos de poucos grupos dominantes, em especial grupos que atuam no setor financeiro e industrial. Dentro dessa característica bem peculiar, a atuação desse sistema capitalista monopolizador pode ser resumida, grosso modo, na obtenção de elevadas taxas de lucro, no acúmulo e formação de riquezas e na expansão dos negócios comerciais. Por conceituação, esta é a marca de nascença significativa do sistema capitalista que, em essência, se presta unicamente a acumular capital para gerar lucros e, com os lucros gerados e reinvestidos, se põe em marcha para acumular ainda mais riqueza. Dito isso, aqui vale reafirmar que o capital somente se acumulará caso o mesmo venha a se reproduzir, mesmo que para essa tal reprodução não seja respeitado nenhum limite, nem o ecológico, nem o econômico, e muito menos, o social. Conquanto, a partir do momento em que o capital se lança em passos largos na tentativa de se reproduzir, essa globalização cada vez mais unificada, põe num mesmo balaio, em nome dos rápidos retornos financeiros, todo o ciclo econômico: produção, circulação, distribuição, consumo. Assim, parece possibilitar, por consequência, a ocorrência de crises econômicas mundiais. Crises essas que, num mundo interligado, dito, pois, global, somente potencializam essas crises em alto risco, colocando a própria existência desse capitalismo em perigo. Onde está o perigo? Parece ser de senso comum que esse capitalismo, uma vez mergulhado nessa nova, a quarta fase, tem se mostrado, desde seu surgimento, altamente eficiente quanto à alocação de recursos. No entanto, se comporta de maneira péssima, totalmente ineficiente, quanto à distribuição de benefícios. A fim de se comprovar tal afirmativa, chamamos a atenção, nesse pormenor, para a estúpida e desigual concentração de renda e as precárias condições a que estão submetidas quase 3 bilhões de pessoas que habitam a nave-mãe Terra. A existência da pobreza se dá não pelo desconhecimento das formas de erradicá-la, mas sim pela distribuição desigual dos recursos, fruto da concentração de posses e recursos em poucas mãos. Os recursos para uma vida melhor para todos existem, no entanto, são alocados desigualmente. Ademais, os economistas sabem bem que alocar recursos é uma coisa, distribuí-los de forma justa, equânime, com a participação da maioria, é outra bem diferente. Cabe reiterar, por exemplo, que metade da população mundial passa fome não pela escassez de alimentos, mas sim pela irregular e desleal distribuição desses. Não é que esteja faltando o bolo.
O bolo existe e sempre existiu. O problema é que nunca foi fatiado de maneira igual. Assim também acontece com o acesso à água potável, aos sistemas de saúde e educação. É a riqueza exagerada de um lado versus a pobreza crônica de outro. De um lado sobra, do outro, falta. Em relação a esse aspecto, insistimos que os economistas são sabedores de que uma boa e adequada distribuição, por si só, é responsável por fechar o ciclo de produção que se desencadeia com o consumo. Uma adequada distribuição, entrega, de recursos aos mais necessitados tem o mesmo significado que realizar um consumo eficiente num mercado tido como normal. Não se trata aqui do velho e bom dilema entre dar o peixe ou ensinar a pescar. Face à crescente e vexatória desigualdade, a questão passa mais pela lógica matemática, atender aos mais necessitados no curto prazo ou esperar pelo longo prazo, correndo o risco da assertiva keynesiana de que, nesse tempo último, todos estaremos mortos. Já que o bolo existe, não se deve esperar pelo seu crescimento para fatiá-lo. A demora, nesse caso, pode ser fatal. E quanto aos limites do capitalismo? De tanto acumular capital e expandir a capacidade produtiva fazendo jus à essência capitalista, os limites dessa ação acumulatória e predatória, por consequência, acaba por inviabilizar a continuidade desse processo à medida que ultrapassa os limites do ponderável. Afinal, para tudo, inclusive para o próprio capitalismo, há limites. Diante disso, a questão que se apresenta então é a seguinte: chegamos ou não ao limite desse processo produtivo que usa e abusa dos recursos naturais? Antes de nos arriscarmos a uma resposta, cumpre ressaltar o caráter paradoxal dessa situação. Vejamos primeiramente as razões dessa refutação. Apesar do crucial desenvolvimento em vários setores produtivos e do intangível avanço técnico-científico, com a globalização e a integração dos mercados puxando esse avanço à frente, facilitado pelo fim das fronteiras e pela queda de barreiras alfandegárias, parece que, somente por tais fatos, finalmente, o sistema capitalista se aproxima do limite de reprodução, uma vez que parece não encontrar impedimentos aos seus impulsos produtivos. Esse limite, entretanto, parece fazer sentido quando pensamos que o capitalismo, por si só, já desenvolveu plenamente todo o seu potencial produtivo. De que maneira entendemos isso? A resposta é simplista. Basta verificar o meio ambiente para percebermos que os recursos naturais já se encontram mais do que esgotados frente a um processo de desenvolvimento que nos últimos séculos desrespeitou a racionalidade ambiental, colocando a existência da Terra em perigo. A conclusão é uma e plausível. O limite ecológico da Terra está saturado. Nos últimos 300 anos foram usados mais recursos naturais do que em toda a história da humanidade. Nos últimos 150 anos extraiu-se a exaustão minério de ferro, de manganês, bauxita, cassiterita e enxofre. Nas últimas 7 décadas viu-se extrair mais cobre, vanádio, nióbio, grafite e tântalo desde que a vida graçou na Terra há 3,5 bilhões de anos. Apenas nos últimos 50 anos foram poluídos mais rios, lagos e mares desde que o animal racional homem colocou seus pés na Terra. O ar nunca esteve tão poluído como no último quarto de século. A água hoje escasseia. O clima piora a cada momento e os alimentos há muito deixaram de ser puros, o que predomina são os transgênicos e os enxertados, regados agrotóxicos. A lógica burra do capitalismo que faz exceder a produção pela busca dos ganhos financeiros de maneira rápida, apenas contribui para conduzir o sistema econômico às mais variadas crises globais. Esse estúpido excesso de produção, que finca estacas num modelo de consumo ambiental insustentável, se tornou, por definição, perigoso e potencialmente autodestruidor. Talvez seja essa a contradição maior desse sistema. O desrespeito ambiental que graça sob as cinzas do imponderável parece realmente não ter limites. A cada ano, aproximadamente 17 milhões de hectares de floresta tropical são desmatados. A sociedade moderna, em especial o lado norte do planeta, que consome 85% da produção mundial, joga no ralo imensa quantidade de recursos naturais, além de agredir tanto a fauna quanto a flora. Nos últimos 50 anos, o tema recorrente nos seminários internacionais de ambientalistas foi a extinção de várias espécies de animais. Por causa do uso medicinal de chifres de rinocerontes em Sumatra e em Java, por exemplo, esse animal foi caçado até o limiar da extinção. A poluição do ar, dos rios, do solo é outra grave ameaça à biodiversidade do planeta. Na Suécia,
A poluição e a acidez das águas impedem a sobrevivência de peixes e plantas em 4.000 lagos do país. O último relatório do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, PNUMA, afirma que até 2006 a Amazônia acumulou uma perda de 17% da sua vegetação total nos 9 países que possuem trechos da floresta tropical. A área total desmatada no período foi de 857.666 km². Até 2006, a floresta amazônica sofreu desmatamento equivalente a 94% do território total da Venezuela. Esse desmatamento da Amazônia provocou a extinção de 26 espécies de animais e plantas até 2006. Se de um lado cresce o PIB, do outro cresce mais ainda a destruição ambiental. Nos últimos 10 anos a taxa média de crescimento do produto interno bruto chinês foi de 9% ao ano. Apenas a China, país que depende do carvão para a geração de eletricidade, consumiu em 2006 388 milhões de toneladas de aço, 30% do consumo mundial, e 1,24 bilhão de toneladas de cimento, 54% do total do planeta. As duas indústrias, aço e cimento, estão entre as mais poluentes do mundo. 70% dos rios chineses, incluindo o principal deles, o Rio Amarelo, estão poluídos. Esse conflito entre produção econômica versus agressão ambiental se resume e encontra confortável morada na lógica burra do capitalismo que vive e se alimenta, unicamente, para acumular capital, sempre conectado aos ganhos de escala desrespeitosa de uma produção destruidora. Em outras palavras, por mais irônico que possa parecer, é o próprio acúmulo de capital dentro dessa lógica do ganhar a qualquer custo que tende a levar o sistema capitalista à estagnação e, por consequência, a vida do planeta à bancarrota. Ao atingir-se o limite de reprodução, torna-se contraproducente manter o sistema em funcionamento. Aliás, o sistema deixa de funcionar. Com isso, aos poucos, o capitalismo vai se enforcando em suas próprias cordas, levando todos nós juntos nesse suicídio coletivo.